Oi, 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 bora lá, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, para o nosso bloco de História de Niterói. Nessa parte aqui, eu tenho que fazer um agradecimento todo especial ao meu querido xará, Fabrício, aqui da Casa do Concurseiro, nosso historiador, em que fez toda uma parte técnica, me acompanha toda a parte técnica aqui na formação dessa aula. Então, Fabrício, pô, valeu, irmão, de coração. Muito obrigado por toda essa assessoria técnica que tu me deste. Vamos lá, então, para as questões de cada quadro. O que nós temos aqui, então, parte histórica da fundação até os dias atuais. Nós temos que a história de Niterói começa com a aldeia fundada por Araribóia, com a posse solene em 1573, que recebeu a denominação de São Lourenço dos Índios, o primeiro núcleo de povoamento. Com a morte de Araribóia, em 1587, iniciou o processo de declínio do aldeamento, justamente por localizar-se distante da povoação maior, Rio de Janeiro, e não oferecer condições para a sua expansão. Seguindo aqui, então, para o próximo quadro, nós temos que o Araribóia, que viveu de 1530 a 1589, foi um chefe de tribo dos Temi-Minós, grupo indígena tupi que habitava o litoral brasileiro no século XVI, e ajudou os portugueses na conquista da Baía da Guanabara frente aos tamoios e franceses, em 1567. Como recompensa, os portugueses lhe cederam a região na entrada da Bahia, que viria a dar origem à atual cidade de Niterói, a qual é considerado o fundador. Então está aqui a estátua do nosso amigo Araribóia, na praça de mesmo nome, Araribóia, na frente da estação Araribóia, não, estou brincando, na frente da estação das barcas, então, em Niterói. O Araribóia, então, era filho do chefe Temeninó Maracaju Guaçu e vivia na ilha de Paranapuã, hoje Ilha do Governador. O governo-geral Mendes Sá fez aliança com Araribóia para reconquistar a Baía de Guanabara dos franceses. Reza a lenda que o Araribóia teria atravessado as águas da Baía a nado para liderar o assalto. O fato é que, com o seu apoio, a operação portuguesa contra os franceses foi coroada com sucesso, tendo os portugueses recuperado o controle sobre a Baía de Guanabara. E a chegada da corte portuguesa de Dom João VI à colônia brasileira em 1808 foi culminante para o apogeu e progresso das freguesias do Recôncavo e principalmente de São João de Caraí, além de escolher São Domingos para a localização de seu sítio de lazer. A estada na Praia Grande, em comemoração às festividades de seu aniversário, foi responsável pelo aumento do número de visitantes àquela localidade. O comércio e a navegação progrediram e se intensificaram, aparecendo também vendedores ambulantes e mascates. A cidade se reestruturava gradativamente e, em 1841, é idealizada o Plano Tanóis ou Plano Cidade Nova, abrangendo o bairro de Caraí e parte de Santa Rosa, constituindo-se num plano de arruamento de autoria do engenheiro francês Pedro Talóis e organizado após a elevação da cidade à condição de capital. Olha só que interessante. Então, guarda essa data e guarda que ela foi elevada à condição de capital. O traçado ortogonal da malha viária se inicia na praia de Caraí e termina na rua de Santa Rosa, duplicando a área urbanizada de Niterói, então. E a condição de capital estabelecida à cidade determinou uma série de desenvolvimentos urbanos, entre os quais a implantação de serviços básicos, como abastecimento de água em 1861, e a barca a vapor, em 1835, efetuada pela Cantareira e Aviação Fluminense. Então, bem bacana isso aí. E a iluminação
pública a óleo de baleia. Em 1837, os primeiros lampiões a gás. Em 1847, ali 10 anos depois. Já o bonde de tração animal da Companhia de Ferro Carril Niteroense veio em 1871. Pô, também tudo muito jóia. Já a Estrada de Ferro de Niterói, ligando a cidade com localidades de Niterói, no estado, em 1872. A usina de lixo, em 1955, e os bondes elétricos, olha que loucura ali, a mina subindo bem de boa, as outras pintas se atirando, assim vai, os bondes elétricos em 1883. E ao fim do século XIX, a eclosão da revolta da Armada, 1893, destruiu vários prédios da zona urbana e bairros litorâneos, e paralisou a atividade produtiva da cidade e fez com que divergências políticas internas interiorizasse a cidade-sede, principal causa de transferência da capital para Petrópolis. Essa condição permaneceu por quase 10 anos, possibilitando a sua entrada no século XX com o projeto de reedificação da capital. A cidade já havia sofrido fragmentação de seu território em 1890, dada a separação da freguesia de São Gonçalo, Nossa Senhora da Conceição de Cordeiro e São Sebastião de Itaipu, que passaram a constituir o município de São Gonçalo. E a revolta da Armada foi um movimento de rebelião ocorrido em 1893, liderado por algumas unidades da Marinha Brasileira contra o governo presidente Floriano Peixoto. Pessoas que defendiam o regime monarquista e que estavam insatisfeitos com o fim da monarquia então. O retorno de Niterói à condição de capital do estado do Rio de Janeiro, em 1903, glorioso ano em que foi fundado o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, deu-se principalmente por sua proximidade com o Rio de Janeiro, município este mais importante da rede urbana nacional. Liderava as exportações de café através de seu porto e marcou um período de intervenções urbanas, promovendo a cidade de qualificada infraestrutura e procurando organizar a vida urbana condizente com a sua condição perante ao Estado fluminense. No final da década de 60, inicia-se a construção da ponte Presidente Costa e Silva, muito bacana. Neste período, a cidade sofreu outro impacto em sua estrutura econômica. A Lei Complementar número 20 de 1974, que efetivaria a função dos estados da Guanabara ao Rio de Janeiro. Então, cuida bem que o teu edital puxa isso aí bem direitinho. O que foi a Lei Complementar 2074? Foi a fusão entre Guanabara e Rio de Janeiro, retirando de Niterói a condição de capital. A implantação do novo estado do Rio de Janeiro ocorreu em 1975, e a fusão trouxe o inevitável esvaziamento econômico da cidade, situação que se modificou com a conclusão da ponte Rio-Niterói, pois essa intensifica a produção imobiliária nas áreas centrais e bairros litorâneos, consolidados na Zona Sul, Icaraí e Santa Rosa, além de redimensionar a ocupação para essas áreas expansivas da cidade, como as regiões Oceânica e Pendotiba. Formação administrativa. A freguesia, criada com a denominação de Vila Real da Praia Grande, por alvará de 18 de janeiro de 1696, por deliberação estadual de 15 de agosto de 1891, por deliberação estadual de 15 de agosto de 1891, e decreto estadual número 1, de 8 de maio de 1895, e 1A, de 3 de junho de 1892. Pelo decreto estadual número 1, são criados os distritos de Barretos, Icaraí, São Domingos, São Lourenço, Jurujuba, anexado ao município de Niterói, elevado à categoria de vila com a denominação de Vila Real da Praia Grande, por alvará de 10 de maio de 1819,
desmembrado da cidade do Rio de Janeiro, sede da povoação de São Domingos e Praia Grande, constituindo o distrito sede instalado em 11 de agosto de 1819, então. Seguindo aqui, elevando a categoria da capital do estado pela Lei Provincial número 2, de 26 de março de 1835. Recebeu os foros da cidade com a denominação de Niterói pela Lei Provincial número 6, de 8 de março de 1835, e pelo Decreto Estadual 124, de 22 de setembro de 1890, são desmembrados os municípios de Niterói, as freguesias de São Gonçalo, Nossa Senhora da Conceição dos Cordeiros e São Sebastião de Itaipu, para construírem um novo município de São Gonçalo. Deixou provisoriamente de ser a capital do estado em decorrência das leis estaduais 50, de 30 de janeiro de 1894, e 89, de 1º de novembro de 1800 e... Desculpa. De 1º de outubro de 1894 e voltou a ser a capital do estado pela Lei Estadual 542, de 4 de agosto de 1902 e reinstalada em 20 de junho de 1895. Em divisão administrativa, refere-se ao ano de 1911, o município de Niterói é constituído por 6 distritos: Niterói, São Domingos, Icaraí, São Lourenço, Barretos e Jurujuba. Na divisão administrativa de 1933, apareceu constituído 6 distritos. Os 5 primeiros denominados Niterói, identificados apenas numericamente como 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e Jurujuba. Em divisões territoriais, datadas de 1936 e 1937, bem como no quadro anexado do Decreto-Lei de número 392-A, de 3 de março de 1938, o município de Niterói permanece como único termo judiciário da comarca de Niterói e se compõe como um distrito sede, substituído as zonas. Primeira zona, composta pelos 1º, 4º e 5º antigos distritos, e segunda zona, composta pelo 3º e 6º distritos. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 e 1943, Niterói é constituído do distrito sede, subdividido em 4 zonas denominadas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, e é o único termo judiciário da comarca de Niterói. Pelo Decreto-Lei Estadual 1056, de 43, a área municipal ficou acrescida em virtude da anexação do distrito de Itaipu, desmembrado do município de São Gonçalo. Dessa data em diante, Niterói passou a ter 2 distritos: Niterói, 2 zonas, e bairro de Itaipu. Em divisão territorial, datada de 1º de 1760, o município de Niterói é constituído de 2 distritos, Niterói e Itaipu, assim permanecendo em divisão territorial, datada de 31 de dezembro de 68, e por força do disposto na Lei Complementar 20, de 1º de junho de 74, o município de Niterói deixou de ser capital do estado. Em síntese, em 31 de 12 de 94, o município é constituído em 2 distritos, Niterói e Itaipu, assim permanecendo em divisão territorial, datada de 2007. E assim nós fechamos esse nosso trecho de história. Beleza? Paz e bem, até o próximo bloco. Valeu, meu queridão, minha queridona.